Grupo Ferreira Torres, diretor-geral da Ferreira Torres Advogados e da Simplifique Gestão Financeira Escolar. Doutor, Também sou o senhor pode o João. repetir a sua entrada, por favor? Ah, beleza. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Torres Neto, sou o presidente do Grupo Ferreira Torres, sou diretor-geral e fundador da Ferreira Torres Advogados e da Simplifique Gestão Financeira Escolar. E dentro da nossa proatividade, sempre estamos buscando maneiras para alimentar, informar os gestores, as instituições particulares de ensino. E esse é o propósito da webinar de hoje, trazer para os senhores e senhoras um tema bastante importante e relevante e que sentimos, principalmente pós-pandemia, do papel ao digital, a virada que está transformando o período de matrículas das escolas. Para trazer para a gente desenvolver este tema, ninguém melhor do que Fábio Belo, que é o diretor-geral da Tábula. Fábio Belo, além de ser um grande amigo, é um grande irmão e é aquele que se responsabiliza por toda estrutura de TI do Grupo Ferreira Torres, eh, pelo Instagram da Ferreira Torres Advogados, da Simplifique, para quem participou do Encontro de Gestores Educacionais. Ele é uma figura muito importante, então, assim, é verdadeiramente, além de ser muito humano, um amigo, um irmão, ele é muito talentoso. Então, eu tenho certeza que o que ele vai trazer aqui, ele vai agregar e muito para a vida das instituições presentes. E eu e ele, a gente vai batendo aqui uma bolinha, eu do ponto de vista jurídico, caso haja alguma pergunta, e Fábio Belo, do ponto de vista técnico, né, das redes sociais, da tecnologia. Então, é um grande amigo e é uma pessoa que vai enriquecer muito o momento de hoje. E antes de a gente entrar propriamente no tema, eu gostaria de passar alguns recados. O primeiro deles é uma webinar que acredito eu que teremos aí um tempo de 1 hora, mas se for para passar do tempo, a gente passa, porque estamos aqui para esclarecer dúvidas, questionamentos. Durante a apresentação de Fábio Belo, diretor-geral da Tábula, os áudios permanecerão mudos, mas durante a apresentação, caso algum gestor queira fazer alguma pergunta, algum comentário, sinta-se à vontade no chat. E após a apresentação, nós disponibilizaremos um tempo para dúvidas. Fiquem à vontade para, além de dúvidas no chat durante a apresentação, dúvidas fora do chat, aqui na reunião, após a apresentação. Enfim, são os esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a todos a participação. Quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Agradeço o Fábio Belo, a Tábua, pela ajuda de sempre, uma mão amiga. Eu sempre digo, né, amigo certo, nas horas certas e incertas. Então, Fábio, é com você, meta bronca e vou aqui te ajudando na medida do possível. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É uma honra, né, enquanto diretor da Tábula, né, enquanto Tábula, estar participando de um momento tão importante, nesse período já entrando aí no período de matrícula das instituições de ensino, né? E doutor Luiz sempre um gentil aí nas palavras e com certeza estamos e estaremos sempre juntos, né, com a graça de Deus. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente preparou aqui uma apresentação diferente, né? A gente vai ser bem prático, a gente vai ser bem didático e a gente quer, de fato, mostrar como o gestor, a coordenação, a administração consegue resolver de forma prática, né, esse assunto. Então, eu vou compartilhar com vocês e vou pedir só para vocês me confirmarem se vocês estão vendo o compartilhamento da minha tela.
Tudo Vocês ok, conseguem mestre. visualizar tudo? Perfeito. Então, eu vou começar me apresentando mais uma vez. Meu nome é Fábio Belo. Sou diretor-geral, né, da Tábua Digital, né? Aqui está o nosso Instagram, está o meu contato, aqui meu e-mail e meu WhatsApp. Né? E antes da gente iniciar, eu vou falar só brevemente, né, a nossa estrutura hoje. A gente tem redação, copyright, a gente tem uma parte de desenvolvimento, parte de gestão de tráfego, de design, de desenvolvimento e principalmente o atendimento humano. Então, hoje essa aqui é a nossa equipe multidisciplinar dentro da Tableau. Mas eu não vou ficar tanto tempo aqui e eu vou logo para a nossa apresentação, né, que é o que importa. Então, nosso tema hoje é do papel ao digital, né, a virada que está transformando o período de matrícula nas escolas. Então, hoje, o cenário atual das escolas, eu só vou ativar aqui. Vocês conseguem me ver agora, né? Perfeito. Hoje, o cenário atual das escolas são processos manuais, né, que consomem o tempo e energia de toda a equipe, né? São documentos físicos espalhados por toda a instituição. Então, acaba não tendo um controle, né, de onde está o documento. Né? A equipe ela acaba se tornando sobrecarregada nesse período de matrícula, dificuldade de controle e comunicação com as famílias, e o resultado é muito retrabalho e principalmente a insegurança, né? Porque acaba gerando alguns erros e, às vezes, um pequeno erro pode custar caro ali para a instituição de ensino. Só que essa virada, né, de digital, ela não é tão nova, né? Mas a gente deu um pulo agora após a pandemia, né? Então, a gente pode dizer que foi um dos benefícios, né, da pandemia, né? Essa parte de digital. E, e aqui, dentro da virada já começou, a gente tem os benefícios, né, que a instituição ela tem na matrícula e no contrato. Antes da gente entrar no contrato, é importante a gente ter a ciência que para um processo ele ser totalmente íntegro, né, quanto mais amarradinho for o fluxo, melhor é para o resultado final. Então, a instituição aconselha-se que ela tenha, né, uma matrícula digital, que acaba reduzindo custos e retrabalho, a segurança de armazenamento de dados é muito maior, o acompanhamento ele se torna um acompanhamento em tempo real, é centralizado todas as informações, né, e é uma comunicação mais automatizada com os responsáveis. A instituição ela acaba tendo um poder de controle em se comunicar, em ter alguns dados, né, dentro de um sistema, por exemplo, de matrícula. E aí, dentro dos benefícios do contrato digital, a gente tem a assinatura eletrônica, ela tem uma validade jurídica. Existe uma redução de custos com papel e impressão, né? E além de energia elétrica, deterioramento de impressora, por exemplo, o processo ele se torna muito mais rápido, né? E não gera filas, ou seja, a partir do momento que a escola ela coloca uma assinatura digital para o seu contrato educacional, o pai ele não precisa mais marcar uma hora ou ir de surpresa até a instituição para fazer essa assinatura, né? E Gera Fábio, menos, sim, desculpa interromper, mas aproveitando a oportunidade, com relação à assinatura eletrônica, não há sequer a necessidade da assinatura das testemunhas. Porque no contrato de matrícula impresso, para que o contrato ele seja um título executivo extrajudicial e respalde a propositura de uma ação judicial de cobrança futura, há necessidade da assinatura de duas testemunhas, o que traz também uma certa dificuldade para a instituição de ensino e para o responsável. Então é importante destacar que o contrato digital com assinatura eletrônica dispensa
a assinatura das duas testemunhas. E mesmo sem a assinatura das duas testemunhas, o contrato digital com a assinatura eletrônica tem força executiva. E isso em decorrência, até anotei aqui, da Lei 16.620 de 2023, que alterou o Código de Processo Civil. Então, era só isso que eu gostaria de acrescentar. Perfeito. Voltando, que eu estava, o processo ele se torna muito mais rápido, né, sem filas, como o doutor Luiz passou. Existe essa validade, não há necessidade das testemunhas realizarem essa assinatura também, né? A centralização e organização dos documentos, ela se torna muito mais eficiente, porque a escola não precisa buscar em vários locais, né? Ela fica com a organização ali em apenas um local. E tem, pela facilidade de estar em apenas um local, a gente tem a facilidade para consulta e auditar os próprios contratos. Ou seja, isso se torna muito mais fácil e ágil ao longo do tempo. E aqui entrando já em ferramentas e boas práticas, que é justamente o que a gente quer passar para vocês. Em boas práticas, nada melhor, né, do que ter uma consultoria jurídica, né, de ponta, de peso, para dar toda a parte de aconselhamento, assessoramento no contrato educacional, né, que ele E nós seja aqui, viu? atualizado todos os anos. E a Ferreira Torres Advogados, né, através do grupo Ferreira Torres, Dr. Luiz, tem esse papel importantíssimo e essa eficiência em passar isso para as instituições. Né? E escolher bem uma plataforma confiável e segura. Todos os contratos digitais, né, com assinatura digital, ele vai precisar ser assinado por alguém, né? No caso, por uma plataforma, né? Para dar a confiabilidade e a integridade daquela assinatura. Né? Treinar a equipe com antecedência, ou seja, nada de pegar uma plataforma agora, fazer a contratação e amanhã já sair enviando os contratos. É importante ter a ciência de como funciona a plataforma e a equipe ter esse treinamento, né, com uma certa antecedência para não ter nenhum erros. Aí, a partir daí, realizar testes e mais testes para aí sim realizar o envio para os responsáveis financeiros. Doutor Luiz, quer E eu tenho, complementar? e eu tenho certeza que se alguma instituição presente tiver interesse em adotar essa ferramenta, ou já adota, mas quer aperfeiçoar, eu tenho certeza, já me antecipando aqui, que a Tábula ela tem estrutura e disponibilidade para dar um suporte a vocês Com nesse certeza. período tão crucial que é o período de matrículas, porque eu sempre digo para as escolas que eu visito, para os gestores que eu converso, você quer ter uma saúde do ponto de vista financeiro, pedagógico, enfim, de todos os cenários para o ano letivo que se aproxima 2026, faça um contrato, faça um período de matrículas muito bem feito, estruturado, organizado, porque o que vai definir a saúde da instituição de ensino para o ano letivo de 2026, em todos os sentidos, está no período de matrículas. Então, é um momento importantíssimo, crucial para toda e qualquer instituição de ensino. Mas é com você, meu amigo. Estão me ouvindo? Perfeito. E é isso. Realizar testes antes de fazer o envio para os pais, né, os responsáveis financeiros. E para a realização dessa assinatura, hoje a gente tem dezenas de ferramentas, né, para realizar uma assinatura digital. Então, as ferramentas mais comuns que temos é a assinatura da Adobe, né, o Adobe PDF. Todo mundo tem aí instalado no seu computador. Então, o Adobe PDF ele disponibiliza
é uma assinatura gratuita para assinar qualquer tipo de documento. Só que existe uma casquinha de banana nessa assinatura. Ela não é tão confiável. Por quê? Ela acaba sendo um pouquinho genérica. Alguns dados do computador, da localização do usuário, acaba não sendo é, 100% íntegra, né? No caso de uma auditoria. E aí a gente vem para algumas outras assinaturas, né? Alguns assinadores. E aí o melhor exemplo hoje de gratuito é o gov.br. Então hoje o gov.br ele tem um assinador, né, de documento que tem a sua validade jurídica, né, nacional e pode realizar a assinatura de qualquer documento em PDF. Mas eu separei aqui 3 ferramentas que o custo-benefício, a curva de aprendizagem, a implementação, ela acaba sendo muito pertinente para qualquer instituição de ensino. Então, a mais famosa hoje é a DocSign, né? A gente tem essa plataforma. Em seguida, a gente tem a ClickSign. O melhor custo-benefício, na minha opinião, é a Authentic, a seguir do ZapSign. E agora o Google também lançou em seu plano de Workspace um serviço de assinatura de documento, né, que ele também acaba sendo a longo prazo viável, né, financeiramente para a instituição de ensino. No entanto, cada um deles aqui tem as suas especificidades, né, que seria o quê, né? São os seus diferenciais. Então, o DocSign, ele é uma plataforma de assinatura de documento, no entanto, é uma plataforma estrangeira, né? Não tem é, a, a curva de aprendizagem dela acaba sendo um pouquinho maior do que as demais, né? O ClickSign também. No entanto, a DocSign e a ClickSign acaba podendo ser integrada em alguns sistemas, né? E alguns sistemas já vêm com essa integração. O Authentic, o ZapSign, acabaram de lançar também as suas integrações. Então, qualquer sistema hoje pode realizar uma integração e aí melhorar o fluxo que eu vou passar para vocês já a seguir de como seria a assinatura. Então, hoje nós temos essas 6 plataformas aqui, 100% confiáveis, 100% legais e que dá toda a segurança jurídica, toda a segurança de dados, né, que a instituição de ensino ela precisa. Aqui na base legal, né? O Dr. Luiz, ele vai ser a melhor pessoa, né, para falar sobre isso, né? Mas aqui a gente tem o marco civil, né, da internet, né, com a medida provisória a 2200, né, de 2001, que reconhece a validade jurídica de documentos assinados eletronicamente, né? Desde que seja possível comprovar quem assinou. Então, a partir do momento que a gente tem como provar quem realizou aquela assinatura, aquele documento ele se torna legal, né? A assinatura ali ela se torna legal. E todas essas plataformas que eu passei acima para vocês, elas têm mecanismos que garantem a validade, integridade e autoria da assinatura. E aí, quais são é, esses mecanismos, né? A gente tem aqui o registro de IP, né, com data e hora, né, tendo um carimbo ali de tempo. Na programação, a gente fala do timestamp, porque a data e a hora ela acaba tendo um código único também. Né? Tem o envio com autenticação por e-mail e SMS, ou seja, a pessoa que recebeu o documento, ela tem a clareza e a ciência que ela que realizou aquela assinatura, porque a partir desse momento só ela tem acesso àquele e-mail e aquele SMS, por exemplo. Existe uma certificação digital da própria plataforma
que vem com padrão internacional e também com ICP Brasil, e vem com armazenamento seguro, né, para uma futura auditoria, caso seja necessário. E aí, a gente tem aqui algumas questões também, né? A escola, ela não precisa comprar um certificado digital, né? Ela não precisa ter aquele pendrive para realizar aquela assinatura, porque essas plataformas, elas já detêm desse certificado. É, o certificado digital, ele seria necessário apenas para algumas assinaturas de órgãos, né, federais, por exemplo, né? Mas para a assinatura do contrato educacional, ele não seria ali necessário, né? Basta usar uma plataforma confiável e reconhecida no mercado que já garante a validade jurídica, né? E ela estando também adequada à LGPD. E caso a escola queira, né, ela pode sim contratar um certificado digital só para ter uma camada extra ali de segurança, por exemplo, além da assinatura que ela fez na plataforma, ela também vai realizar uma reassinatura, né, para garantir que aquele documento de fato foi assinado pela instituição. Doutor Luiz, quer dar aqui uma fala sobre o Marco Civil, sobre a medida provisória? Você falou muito bem, né? Eu só vou dar aqui uma opinião que não é nem do ponto de vista jurídico. Eu estava em Arapiraca, Alagoas, nesses dias e comentamos rapidamente sobre a utilização, né, da tecnologia, do contrato em matrícula em formato digital. E uma sugestão que um dos gestores lá tocou, eu achei muito importante e é importante que a gente fale aqui. Tanto a matrícula quanto a rematrícula, elas podem ser feitas em formato digital. Mas um ponto sensível que o gestor de Alagoas ele mencionou, ele fez, olha, doutor, a matrícula em si, ou seja, a primeira matrícula, eu faço questão de ser feita presencialmente, porque é aquele primeiro momento, o contato que a família tem com a escola, né, de conhecer a escola, e isso gera um vínculo, isso é muito importante. Agora, a rematrícula, ou seja, o pai já é aluno da instituição, já tem um vínculo, né, já tem um tempo com a instituição, um relacionamento, a rematrícula, este gestor, ele realiza em formato digital. Então, acredito que seja aí uma boa sugestão para todos os gestores, todas as escolas que estão presentes. E eu analisando aqui, Fábio, nós temos escolas de vários municípios, né, Caruaru, Cachoeirinha, Arco Verde, Coisa que estão boa. presentes. Gravatá, estou vendo aqui Renato, Renato, Recife, região metropolitana, e não só do estado de Pernambuco. Nós estamos aqui com escolas também de Alagoas, do Maranhão e da Bahia. Então, graças a Deus por isso. É com amém. você. Eu vou, eu vou entrar agora na parte dos fluxos, né? A escola ela pode ter o certificado digital para ter uma camada extra ali de segurança na sua assinatura, mas o mais importante é o fluxo, é como a instituição ela vai solicitar essa assinatura do responsável financeiro. E aí é justamente a deixa, né, do Dr. Luiz, né, se ela vai utilizar dessa ferramenta no contrato de rematrícula, ou vai utilizar essa ferramenta em uma assinatura no qual o pai ou responsável financeiro está falando que vai e acaba não indo, e aí gera aquele transtorno do contrato não assinado ainda legalmente, né? Tem só a palavra. O importante é que a escola ela tenha um fluxo muito é, bem estruturado no que diz respeito à sua assinatura. E aí ela pode fazer isso sem ter um sistema de gerenciamento, sistema acadêmico, e pode fazer em um Excel, só para ter ali o controle de gatilho
que é justamente o que vai possibilitar que a equipe entre em contato e faça os seus envios, né? Então, vou compartilhar mais uma vez a minha tela. E aqui, ó, nós temos os fluxos de plataforma e sistema com integração. Então, o que eu aconselho sempre é que quando a gente vai utilizar a plataforma, a gente primeiro tem ali o contrato, ele previamente preenchido, né, com os dados do responsável financeiro, os dados do aluno, os dados da instituição. E aí, uma vez que esse documento ele está em Word ou em PDF, ele é enviado para a plataforma. Após o envio para a plataforma, é, a instituição realiza a seleção dos espaços de assinatura e também de rúbrica, né, que é importante, e após isso faz o envio para os destinatários. E esse envio, cada plataforma vai trabalhar de uma forma diferente. A maioria das plataformas elas enviam apenas pelo e-mail. Outras podem enviar pelo SMS, pelo próprio WhatsApp, um link onde o pai, o responsável financeiro, vai ali, clicou, entrou, preencheu os dados. Realizou a assinatura, a instituição ela é comunicada e aí ela vai para a parte de gestão. Quando a gente faz esse gerenciamento direto pela plataforma, a gestão acaba sendo manual. Ou seja, a escola gera o contrato já preenchido, envia para a plataforma faz seu envio para os destinatários, por sua vez, realiza a sua assinatura, e aí o documento ele fica salvo na plataforma e a instituição pode pegar uma cópia assinada e guardar em algum local seguro, ou deixar ali permanente na plataforma de arquivos. O outro fluxo seria um sistema de integração. Então, eu acredito que muitas instituições utilizam um sistema acadêmico, né? Um sistema onde realiza a matrícula, o cadastro do responsável, o cadastro do aluno. Então, essas plataformas que eu passei para vocês, né? Com exceção do Gov e do Google Workspace, ela possibilita realizar uma integração com o sistema de vocês. Então, é só entrar em contato, né, com a empresa para solicitar essa integração. E ela vai deixar isso muito mais automatizado para a unidade. A unidade vai fazer ali o cadastro do aluno, do responsável financeiro, as informações da instituição já estarão presentes no sistema, o contrato enviado pela Ferreira Torres já estará ali previamente analisado, né, pela equipe, e é só Inclusive, inclusive, para as instituições clientes, nós já encaminhamos, o contrato de matrícula e as documentações em anexo e pertinentes, como edital de matrícula, documentos relativos à Lei Geral de Proteção de Dados. Encaminhamos toda a documentação para 2026 já, o documento que ele é anualmente revisado e atualizado. Então, se alguma instituição cliente que está presente na webinar por um motivo ou por outro, não recebeu, não teve acesso a esse contrato, peço que amanhã entre em contato conosco, com a nossa equipe de suporte, para que a gente reenvie para todos vocês, viu? olha aí, proatividade. E aí, pessoal, é, após a integração, né, o sistema acadêmico ele já vai estar com todas essas informações, né, do responsável financeiro, do aluno, da turma, da escola. Então, o próprio sistema já vai realizar um envio para os destinatários, né, para o pai, para o responsável financeiro. E após isso, o próprio sistema também vai tratar as assinaturas. E o gestor, a gestão, ela não precisa fazer mais nada, porque já vai estar salvo dentro do sistema acadêmico uma cópia com esse contrato assinado. Então, dá mais segurança e dá uma gestão automatizada para a unidade de ensino. É importante também a gente ter práticas para fazer a implementação.
Então, hoje, a nossa sugestão é que a unidade ela possa, se vai iniciar agora com o contrato digital, ela possa fazer primeiro um teste piloto, né, com uma parte de uma turma, por exemplo. Então, deu certo, então partimos para as demais. Né? Após o teste, pode coletar um feedback com o responsável. Ó, você achou legal? O que é que você melhoraria? Foi rápido o procedimento? O, deu algum travamento quando você estava realizando ali o envio das informações, né? E a partir daí a gente realiza ajuste no fluxo, né? E principalmente nessa comunicação. Aí depois disso é só ampliar para todas as turmas, para toda a escola e se tornar um padrão, né? Para a unidade. E aqui é importante, né, na parte de comunicação, é que isso seja muito bem comunicado, né, para a comunidade escolar, né, para as famílias. A escola pode fazer um envio através das redes sociais dessa informação, de grupos no WhatsApp, a, até pela agenda do próprio estudante. E o que a gente deve evitar, né? Realizar uma implantação de última hora, né? Uma vez que não se tem tanta dinâmica ali sobre determinada plataforma, é, não envolver a equipe. Então, é importante que a equipe que vai trabalhar ali com o contrato, com a captação daquela assinatura, ela esteja totalmente integrada ao procedimento, ao fluxo, né? E não comunicar bem às famílias, né? Evitar, né? Realizar essa comunicação de forma afiada. E o que evitar também é ignorar LGPD. Então, eu conheço já o contrato, né, enviado pela Ferreira Torres e existe principalmente ali dispositivos, né, que realiza essa segurança e essa garantia, né, da LGPD para a instituição de ensino. Olha, E aí, às se tem vezes, uma coisa, se tem uma coisa que a gente tem receio, né, preocupação, é com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, da mesma forma que existem pais parceiros da instituição, existem aqueles pais que só estão esperando um deslize, né, para obter algum tipo de vantagem em face da instituição de ensino. Então, hoje, tão importante quanto um contrato de matrícula robusto, forte, né, atualizado e revisado, é tão importante quanto a escola estar atenta à lei geral de proteção de dados. E aproveitando a oportunidade, Fábio, teve um questionamento, não acredito que eu entendi bem, que foi até levantado por Levi de Arco Verde no chat Escola São Domingos em Harmonia, trazendo aqui a preocupação se existe um limite legal de promoção, de período promocional para o período de matrículas. Não, não existe esse, esse limite legal dentro da autonomia da iniciativa privada. A escola pode estabelecer percentuais de descontos, estabelecer dias, datas para esse percentual de desconto, desde que não fuja à razoabilidade, né, ao bom senso, à prática da boa negociação, não fique caracterizado a concorrência desleal, né? Isso não acontecendo, a escola está livre para realizar meios, né, de atrair o pai, o responsável, para a realização da matrícula. E Levi, qualquer coisa, qualquer dúvida, o São Domingos, o Harmonia, assim como muitas instituições presentes são clientes da Ferreiro Pro, podem entrar em contato conosco para a gente explicar isso a você com maiores detalhes. E também, rapidinho aqui, Fábio, aproveitando a oportunidade para, né, esclarecer a todos também, doutora Raiz está presente, doutora Raiz é a diretora operacional do setor jurídico escolas, e fico muito feliz em vê-la aí, afinal de contas, são vários anos juntos, né, de aprendizado e, enfim, então a presidência do grupo presente, a diretoria operacional do setor jurídico das escolas também presente nesse momento. Valeu, Fábio. e aí, uma vez esclarecidas as dúvidas sobre a parte jurídica, né, das promoções, Levi pode ir para a tábua, né, para a gente fazer a estratégia de comunicação Eu para a gostei. captação de novos alunos. Vai lá, Levi. Chame Rodrigues para lá, viu? Marcar um café com ele.
E as escolas que digitalizam esses processos, né, o processo de matrícula, o processo de assinatura de contrato, principalmente, elas acabam ganhando mais agilidade, menos erros e uma melhor experiência para as famílias, né? E o resultado é, enquanto algumas enfrentam caos durante o fim do ano, outras vivem ali um período de matrícula leve, organizado e muito mais rápido, porque os processos eles já estão definidos. E a hora de virar a chave é exatamente agora. O período de matrícula para algumas já se iniciaram, né, para outras está se iniciando, né, principalmente a partir do próximo mês, né, do mês 10. E aí é um momento de verificar as plataformas que mais se adequem ali à realidade da unidade de ensino, para realizar essa digitalização do contrato de matrícula com assinatura digital, nem que seja justamente para aqueles que realizem ali uma rematrícula, né? E a digitalização ela é inevitável hoje. Ela pode ser leve, mas que em algum momento ela se tornará 100% digital. Isso aí não temos dúvidas, né? A gente precisa começar a planejar agora para colher os resultados no próximo período de matrícula, né, onde a escola ela vai estar já ali adepta, né, e principalmente treinada para o procedimento, e a Tábula, né, através do Grupo Ferreira Torres, ela pode apoiar sua escola nessa transição, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida referente à plataforma, a fluxo, nós estaremos aqui a postos para dar total suporte, né, no que precisar. Pessoal, é visão de futuro, certo? Nós que somos gestores empreendedores, claro, a gente precisa ter o pé muito no chão, né? Saber onde estamos pisando, mas visão de futuro. E eu tenho certeza que todos percebem que tudo está mudando de uma maneira muito rápida, principalmente pós, pandemia. E precisamos imprimir, de certa maneira, claro, tudo no tempo de Deus, né? Um formato digital à realidade também das instituições. As escolas, elas precisam sair no seu tempo, eu repito, gradativamente, do formato analógico para o formato digital. Não estou dizendo que seja uma mudança 100%, não, porque não pode, nós somos humanos, nós lidamos com pessoas, escolas lidam com pessoas, mas precisamos estar atento a essas mudanças, porque também a relação que envolve escola e família é uma relação consumerista. E a gente se colocando como consumidor, o que nós queremos? Também muita comodidade, né? Antigamente a gente ia para o restaurante, a gente ia fazer as compras. Hoje, se a gente quiser as compras vêm até nós, a comida vem até nós. Da mesma forma, nós, enquanto instituições de ensino, empresas que somos, não podemos mais disponibilizar apenas a necessidade da família comparecer à instituição para realizar o contrato de matrícula. Precisamos disponibilizar para a família, para as famílias, alternativas, sabendo que cada família tem seu perfil. Vai ter aquela família que vai querer ir para a escola, que vai querer apertar a mão do secretário, conversar com o diretor, fechar o contrato de matrícula, assinar, tirar uma foto, registrar. Mas vai ter aquela família que simplesmente prefere, sequer, botar o pé na escola e fazer o contrato de matrícula em formato digital. Então, precisamos estar sensíveis a isso, e esse foi o propósito também é o propósito da Ferreira Torres, é o propósito do grupo, é o propósito da Tabla, é o propósito da Simplifique Gestão Financeira Escolar, e outras novidades que estão chegando aí, no momento certo, todos os gestores irão saber, mas é para facilitar a vida dos gestores, permitindo que vocês também facilitem a vida dos seus clientes. E assim todo mundo cresce e se fortalece, tá? Então era essa também a observação que eu gostaria de passar. É com você, meu amigo. Agora eu vou ir para a prática, né? Vou mostrar a vocês as plataformas que eu citei logo acima. Vou mostrar um contrato assinado para vocês verem também a validação. Então, vou compartilhar mais uma vez aqui com vocês. E mexe só uma coisa.
Desculpe interromper só uma coisa. Também gostaria de agradecer a presença do meu amor, da minha esposa, Thalita Daniele, vice-presidente do grupo, que está presente também na reunião, sempre me dando aquele apoio emocional de todos os sentidos, imprescindível. Então, todo Muito seu. bem. Aqui a gente está no gov.br, então ela é bem simples de se utilizar. Vem aqui, entrar com o Gov, vai solicitar a, o, o CPF e a senha do usuário, e aí depois é só clicar aqui, ó, assinatura eletrônica, e já vai pedir para realizar o envio do documento. O do Workplace é esse aqui do Google, tá? Então, é um documento bem interessante a forma como eles colocaram. No próprio Docs do Google, é possível já citar, né, a assinatura digital de forma bem prática. E aí ela chega para o responsável financeiro dessa forma, pelo e-mail, e a gente tem o gerenciamento aqui, ó, de forma bem interessante. Então a gente tem os destinatários aqui, quem assinou, quem falta ainda assinar, a data e toda a parte jurídica, né, legal, ela está toda em metadados, ou seja, só quando a gente baixa esse documento e a gente quer verificar se ele realmente está com as assinaturas legais ali, ele nos fornece. No caso desse aqui, ele teve a assinatura eletrônica cancelada, mas eu vou mostrar para vocês agora o do DocSign. Então, essa aqui é uma das plataformas, né, mais antigas, né, e bem completa, só que ela é uma plataforma estrangeira, ou seja, a curva de aprendizado dela ela é um pouquinho mais morosa, né, para se pegar os recursos, né? A outra é a ClickSign, então ele já está aqui com a base de preços, ó. Então temos aqui 50 documentos assinados por mês, o valor é R$ 84,15. E aí eu vou até citar aqui uma pergunta de um amigo que fez na semana passada sobre o valor de assinatura. Imaginemos, o Dr. Luiz, ele falou que não é necessário mais ter testemunhas, né? Então, basicamente seriam aí duas assinaturas. Mas o documento pode ter quatro, seis assinaturas, né? Exemplo do que eu mostrei para vocês, que tinha mais de seis assinaturas ali. Eu vou pagar por cada assinatura ou por cada documento assinado. Aí esse custo é por documento assinado. O documento ele pode conter 100 assinaturas, mas o que vocês estarão pagando será sempre pelo documento, não pela assinatura digital. A outra plataforma, né, de sugestão também é a ZapSign. Então, ela é bem prática. A curva de aprendizado dela ela é muito pequena. De fato, é possível abrir uma conta agora e já começar a utilizar sem ter nenhum problema. Ela é muito didática, muito fácil. E os preços daqui também não é longe, né? Não é fora da curva da instituição de ensino, né? No entanto, aqui ela fica pouco mais de R$ 1, né, por cada contrato. E aí, mais vale a gente pagar R$ 1, R$ 2 por uma assinatura e um contrato no qual o pai, o responsável financeiro, não consegue a instituição de ensino e a escola está juridicamente garantida ali no seu recebimento, né? Ou apenas ignorar e levar na sorte. Então, é um preço acessível. Essa daqui, com 200 contratos assinados no mês, ela já disponibiliza a API. Então, se o sistema ele for compatível, vocês conseguem realizar a integração com o sistema acadêmico e aí já realizar a assinatura direto pelo sistema. Então, é bem fácil. Tem a possibilidade aqui de ter vários usuários, né? Então, vocês podem colocar a equipe administrativa com cada um com o seu usuário e aí possibilitando também uma maior clareza do procedimento quem fez tal tarefa.
E a mais indicada aqui, que é a menina dos nossos olhos, é a Authentic. Então, a Authentic, ela tem também um plano gratuito para as instituições de ensino. Então, as instituições, elas podem iniciar, né, com o plano gratuito com 20 documentos mensais. Então, imagine só, a escola não quer contratar agora, mas tem o pai que está demorando muito para ir para a instituição, ou tem aquele de rematrícula. Cria uma conta aqui, coloca os dados da instituição e já envia o contrato para a sua assinatura. Então, a instituição tem aqui 20 documentos gratuitos por mês. A forma de utilização, de criação de conta é bem simples. É só adicionar uma conta do Google, por exemplo, ou colocar ali só o nome da unidade de ensino, o e-mail e um telefone e uma senha e a gente já consegue acessar a plataforma. A plataforma ela é bem didática aqui, ó, então tem já a aba para se criar pastas, para se criar um novo documento, e aí para se enviar um documento é só clicar aqui, criar um novo documento, seleciona o documento, e aí ele já faz um preview do documento. E aqui a gente tem várias possibilidades, ó. Então, a gente tem a opção de fazer a sua assinatura, né, da instituição realizar a assinatura com o responsável, mas também tem a opção de aprovar, de reconhecer, de testemunhar, de acusar o recebimento, de endossar em preto, endossar em branco. Então, o Authentic, ela dá várias opções para dar mais segurança jurídica no final, né, se caso for preciso utilizar para algum recurso esse contrato. Então, a gente pode enviar para o pai assinar, pode enviar para uma testemunha, mas não seria mais necessário, né, tendo em vista a assinatura digital, né, pode fazer com que alguém reconheça e, no final das contas, a gente pode ainda colocar para aprovação. Então, imagine só que a gente crie um fluxo de contrato, onde o sistema vai realizar um envio para o responsável financeiro. O responsável financeiro realizou a sua assinatura, volta para a gestão realizar aquela aprovação, para ter conhecimento daquele contrato que foi assinado, né? Então, não só a secretaria teria esse controle, mas também o próprio gestor ali poderia também realizar a sua assinatura para eh, reconhecer mais uma vez a autenticidade daquele documento. Eu vou passar agora para o Dr. Luiz, né? Eu acredito que passamos todas as informações, mas eu tenho certeza que alguém tem alguma dúvida e a gente vai abrir os microfones. É, Fábio, eu tomei a liberdade de tirar algumas dúvidas dos participantes aqui no chat, mas os microfones estão abertos agora, caso alguém queira se sentir à vontade para fazer perguntas. Estamos aqui à disposição. A gente são 7h55. A gente reserva uns 10 minutinhos para eventuais perguntas, né, meu amigo? E olha, antes, Perfeito. para que você não leve uma bronca quando você chegar em casa, a Érica está presente também, viu? É bom você ressaltar isso. Então, quero agradecer a presença da minha digníssima, né, da minha parceira, né, não só na vida, mas também nos negócios. Ela ficou com vergonha, mas vamos lá. Eu vou só habilitar aqui os microfones, só um minutinho. Pronto, já podem A hora é agora, habilitar. viu? E aí a gente vai começar para quebrar o gelo com o Renato. Oxe, começa Vai, na hora. Renato. Boa noite a todos. Como sempre, muito conhecimento agregado, por mais que a gente viva nessa rotina da escola, mas trazer esse movimento, né, esse movimento digital é bem bacana, é importante. E eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: nosso contrato, a cada ano que passa, né, tem mais cláusula,
mais proteção jurídica, né? Graças ao escritório. E aí minha dúvida é o seguinte, eu tenho, sei lá, um contrato que tem 8 páginas, frente e verso. Então, essa assinatura, ela pode ser uma no final de tudo ou tem que ser assinado digitalmente, folha por folha? Veja, tem que ser assinado digitalmente, folha por folha, no início, no fim e no final. É brincadeira, viu? É brincadeira. É brincadeira. Então, assim, para não confundir, tá, pessoal? É brincadeira. A assinatura digital, ela só precisa ser lá no final, na assinatura do Uhum, responsável. Excelente questionamento, excelente dúvida, porque, veja, é mais uma forma de trazer comodidade, né? Dentro do formato tradicional, o que é que nós aconselhamos enquanto escritório? Pegue a rúbrica em todas as páginas e no final assine, porque a rúbrica tem um propósito de demonstrar que o responsável está ciente daquela página, daquelas cláusulas, daqueles parágrafos. Mas na assinatura digital, não. Basta a assinatura na última folha que vai trazer a mesma veracidade do documento, autenticidade, viu? é. Já E diminui para o custo aí, né? e para É. complementar, as próprias plataformas ela disponibiliza também de um recurso de rúbrica. Quando a gente vai fazer a configuração do documento, a gente pode colocar qual é o campo exato que vai receber a assinatura completa e quais são as páginas que você quer que fique como rúbrica. Então, ele Uhum. vai poder ali colocar as iniciais para fazer a configuração da rúbrica e o nome completo ali de assinatura. E no Ok. seu caso aí, Claro. Renato, no seu caso, Renato, o recrear, né, o gerar, já está assim, é um céu de brigadeiro, porque tem a ferreira e tem a tábua. Então, isso não é Sim, problema, Exatamente. viu? sim. Querem Boa, estar no boa. céu de brigadeiro? Quem já é ferreira, contrata a tábua, Vamos para a né? tábua Aí também. pronto. Exatamente, recomendo. Obrigado, obrigado. Fábio, a gente tem uma pergunta aqui no chat de Pedro. Pedro Almeida é o secretário do Colégio Sagrado Coração. Eu acho que seria mais pertinente para você. Boa noite. Qual o tempo que fica disponível esse contrato na plataforma? É, não tem, no gratuito, ele fica disponível até 2 anos, né? E quando faz a assinatura, é durante a assinatura. Mas o conselho que a gente dá Pedro, quando se faz a utilização da plataforma, é sempre baixar o contrato assinado, né, e guardar em uma nuvem da própria instituição. Então, a gente fica naquele ditado, né? Seguro morreu de velho. Então, se na plataforma, em algum momento, sem comunicação, ou se eles enviaram um e-mail ali e passou direto, a gente tem ainda uma cópia, né, para guardar e ficar em um local seguro da unidade. E, Luiz, 5 anos, né, que a gente deve guardar esse contrato? Isso mesmo, 5 anos até, a doutora Raíza colocou aqui no chat, assim, né? Sintonia de pensamento, né? Exato. Prazo de 5 anos, viu? Ok. Valeu, Raíza, pela participação. O senhor Levi Souza, de Arco Verde, ó. De Arco Verde. Pode Boa noite, abrir o microfone. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia, Primeiramente Levi. aqui, boa noite. Primeiramente aqui parabenizar aí pelo conteúdo raiz, não é muito importante, conteúdo muito esclarecedor, né? A importância também dessa atualização digital, né, nos processos comerciais. E aí me veio uma dúvida, mais uma vez, sobre a questão de um período promocional de matrículas. Uhum. Pensando numa divulgação interna no WhatsApp para uma campanha promocional de rematrículas. E nessa campanha interna eu tenho condições especiais para um desconto maior para aqueles pais que trouxerem outros alunos indicados, que vieram para a escola, fecharam a matrícula, não é? Estão adimplentes. Nessa situação, numa turma que tem, exemplo, no máximo uma capacidade de 25 alunos, eu tenho a obrigação
de manter as vagas dos que estão atualmente no colégio, ou se caso, por exemplo, venham indicados de fora e preencher a quantidade de alunos daquela turma. Eu tenho algum prejuízo jurídico caso os Olha, pais veja, não tenham garantido a vaga nesse período promocional, digamos assim? veja, o que é que eu posso lhe dizer, Levi? É importante esclarecer que os alunos que já fazem parte da casa, eles possuem, de certa maneira, uma preferência à vaga, né? Mas aí eles precisam, durante um período estabelecido pela instituição, expressamente manifestar a intenção da rematrícula. Por exemplo, o requerimento de matrícula. Se eles manifestam expressamente a intenção na rematrícula, é importante que a instituição ela respeite e reserve essa vaga para o estudante que já está em casa. Agora, se passa desse período e o responsável não se manifesta, não diz nada, não fala nada, a escola também não é obrigada a aguardar ad eterno, né? Eternamente. Então, aí a escola, ela disse, olha, pai, a gente comunicou, a gente avisou, a gente deu a preferência, e o senhor não se manifestou, não falou nada, não deu nenhuma resposta para a escola. Então, nessas situações específicas, a escola ocupa o espaço, né, daquele pai que não se manifestou. Mas sempre é interessante, até por uma questão de bom senso, de respeito, aos alunos da casa, consultar os responsáveis, entendeu? Para que haja reserva ou não da vaga. E a título de sugestão, a unidade ela pode fazer até um edital, né? Dessas promoções para deixar bem amarradinho também. É, e o edital de matrícula, inclusive, é um documento que nós encaminhamos também, enquanto escritório para as instituições, porque o edital de matrícula é aquele documento que precede ao próprio período de matrículas e deixa, a família clara do quantitativo máximo de vagas por sala. E isso traz uma segurança, como o Fábio falou, como a doutora Raíssa colocou aqui no comentário, tanto para a instituição quanto para a família, porque sabe que, olha, precisamos agir, porque são tantas vagas por sala, e se a gente perder o time, outro pode vir e ocupar o nosso espaço, e a escola não vai estar errada com relação a isso. E eu sei que não é o objeto aqui da webinar, mas o próprio edital de matrículas traz uma segurança jurídica também para a instituição em um grande desafio para todas as escolas, que é a educação inclusiva. Agora, aqui, isso aí é cena para próximos capítulos, não é? Esclarecido aí, Levi, tudo ok? Gratidão, meu querido. Muito esclarecido, muito esclarecido. Valeu, meu amigo. E aqui, Mais alguém? amigo, foram todas sanadas? Eu acredito que sim. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum questionamento. Esclarecendo que, veja, esse assunto ele não se encerra aqui. Tá? Então, estamos enquanto grupo, e aí quando eu me refiro a grupo, as empresas, parceiros, estamos à disposição para prestar esclarecimentos do ponto de vista jurídico, tecnológico. Temos estrutura, equipe, gente boa para isso, né, Fábio? Com certeza. E assim, repito, visão de futuro, porque precisamos estar sensíveis a isso. Se a gente não está sensível a isso, a gente vai ficando para trás. E ninguém quer que isso aconteça. Mas antes de. Quer falar, Fábio? Fica à vontade aí, meu amigo. Não, eu só queria complementar, né, que Uhum. a utilização da assinatura digital, ela não é um bicho de sete cabeças. Ela é muito simples de ser implementada em qualquer unidade de ensino, né? É só a opção de dar mais uma comodidade, né, àquele pai que às vezes fica resistente em assinar o contrato. Então, dessa forma, acaba levando essa segurança adicional para a instituição. Show de bola. E assim, eu tenho algumas novidades para passar para vocês, então peço que permaneçam na webinar. Até anotei aqui, mas vejam, eu acho que o assunto a gente foi encerrado, tiramos as dúvidas, mas repito, estamos à disposição para futuros esclarecimentos, mas deixando claro aqui já para os presentes.
nossa próxima webinar, no mês de outubro. A data será divulgada oportunamente, mas já fiquem ligados, porque é um propósito do grupo, é um propósito meu, de termos esse contato mensalmente com as instituições clientes. Então, a nossa próxima webinar, no mês de outubro, tratando também de um assunto muito delicado, que é a NR 01, Norma Regulamentadora 01 eh, do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi alterada este ano e estabelecendo para todas as empresas, incluindo as instituições particulares de ensino, obviamente, a necessidade do cuidado da saúde mental dos seus respectivos colaboradores. Então, em outubro, em data que vai ser divulgada, em breve, nós iremos tratar desse assunto e mostrar para os gestores quais as soluções, quais as medidas que as escolas podem tomar a partir de janeiro do próximo ano, levando em consideração essa obrigatoriedade que agora é legal de observar a saúde mental dos seus colaboradores. Então, fiquem atentos que logo, logo a gente vai estar divulgando a próxima webinar em outubro, tá certo? É, e com na próxima a gente não vai ter o protagonismo da tábua, mas a gente sempre tem o apoio à estrutura, né, da tábua. Tem o É, suporte. pois é, né? Então, olha, isso é uma coisa que me dá também paz, é saber que eu tenho a tábua como parceiro, viu? Né? E, Amém, amém. amém. E aí, seguindo, veja, eu também estou com um propósito, certo? É um propósito meu, de carne e osso, aí saindo das empresas, de impactar positivamente na vida das escolas, na vida dos gestores. Quem não me segue, quem quiser me seguir, vá lá no arroba Luiz Torrizene, Luiz com Z, Luiz Torrizene, e passe a me seguir. O meu Instagram também é voltado como autoajuda, um apoio para o gestor escolar, para a equipe, porque eu sei, nós sabemos aqui do grupo, que não é fácil o dia a dia nas escolas. Então, essa é a nossa missão, essa é a minha missão também, aliviar um pouco do seu peso, gestor, colaborador, aquele que está ali na ponta no dia da escola. Então, se você quer se sentir mais leve, tenha curiosidade, seguir o meu Instagram, arroba Luiz com Z, Luiz Torres N. Peço também a todos os senhores e senhoras presentes, até vi aqui o Rodrigo do Cultivar, que sigam, se vocês quiserem, sigam o Instagram das empresas que hoje estão integrando o guarda-chuva aí do grupo Ferreira Torres. Então, a Ferreira Torres Advogados, a Simplifique Gestão Financeira Escolar, a Tábula, né, o Sistema Escolar, a Contediza, que é uma empresa que presta assessoria contábil também para instituições de ensino, e nós sabemos que o suporte contábil é extremamente importante, e às vezes é um calo no pé do gestor. Obrigado mais uma vez aqui de coração à Tábua, a todo o apoio, a Fábio, a Érica. Não é por hoje não, não é por essa webinar não, é por toda a trajetória. É importante esclarecer, veja, que a Ferreira Torres Advogados, ela tem 14 anos de estrada, estamos entrando aí em 15 anos, graças a Deus, de bênçãos, né? Desafios aprendizados. Fábio está comigo, Fábio está conosco desde dezembro de 2016, mais ou menos. Aqui a Erika até botou 9 anos juntos. Não é pouca coisa, não. É muito tempo. É um verdadeiro Um casamento. casamento, né? É uma irmandade. E ninguém é perfeito. O nosso propósito aqui nesse mundo, acredito eu, além de ajudar outros, é também evoluirmos, né? Então ninguém é perfeito, mas tenha certeza que do meu coração, do coração de Fábio, o que nós queremos é dar o nosso melhor para todos vocês e todos aqueles que estão no nosso entorno. Então, mais uma vez, a minha gratidão a Fábio, a Érica, a todos que fazem aí a tábua, que fazem acontecer, tá certo? E dentro aqui das novidades, né, eu gostaria de já pautar, né? Nós temos aqui o Conexão Gestor, que é uma gravação que nós fazemos, que é divulgada todas as segundas-feiras no meu Instagram, nesse Conexão Gestor, rapidamente. Eu dou dicas,
orientações, sugestões de gestão, de espiritualidade, de fé, de gerenciamento das emoções. Então, todas as segundas, o Conexão Gestor. É sagrado, 8 horas, 8h30 da manhã, tá sendo divulgado. E toda semana, né, Fábio? A gente vai, a gente prepara o texto, a gente grava, faz com muito amor, duas gravações. Acabou a webinar agora, eu já vou ficar aqui no escritório para preparar pelo menos um texto das 3 gravações que iremos fazer no sábado, às 10 horas da manhã. Então, assim, é sangue, suor e A lágrimas, engrenagem não mas com para. muita felicidade. Mas com muita felicidade. E Conexão Gestor todas as segundas-feiras. Próxima quarta-feira está sendo o start também de um novo projeto, que é o podcast com o Dr. Luiz. Então, a gente vai ter um podcast, vai convidar gestores, amigos, ou profissionais de outras áreas para a gente conversar, né, dialogar, trocar ideias. E esse podcast ele vai ser oportunizado a todos os gestores escolares, a todas as escolas, com uma única missão, né, trazer insights, ideias, né, novidades para vocês. É como eu digo, aliviar a vida, né, de vocês também é nossa missão. Outra novidade que está chegando, né, que foi aí um café, eu e Fábio tivemos e conversamos, na estrada com o Grupo Ferreira Torres. Então, logo, logo, a gente vai divulgar e nós estaremos aí nas estradas em determinadas cidades, não só eu, mas eu, Fábio, representante da Contediza, representante do sistema escolar, nós estaremos em municípios conversando, agora uma conversa algo muito novo, certo? Uma conversa muito suave, com gestores, trocando ideia, networking, relacionamento, tá? Então, logo, logo está saindo aí na estrada com o Grupo Ferreira Torres. E vem uma grande novidade, mas assim, uma grande novidade para o próximo ano não, daqui a pouco, né, Fábio? Né? Já já, né? Já já. Já já, mas essa grande novidade eu ainda não posso divulgar. Só vou dar o spoiler aqui, Eu deixar, vou cortar né, seu uma microfone, pulguinha, viu? né? Vou deixar uma pulguinha atrás da orelha, mas está chegando uma grande novidade e também dentro do mesmo propósito, ajudá-los, facilitar a vida das instituições de ensino. Porque quem esteve no ENGED acompanhou o que eu falei, o meu discurso, né? Por ele, olha, eu até anotei aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim, eu sei que, principalmente nesse período de matrículas, bate um frio na barriga muito grande, né? A concorrência, a ansiedade, será que vai dar certo? Meu Deus, né? A gente vai atingir um mínimo de alunos para 2026, mas assim, façam o melhor, se dediquem ao máximo, porque o que nós fazemos aqui é para Ele, né? É para Deus. Então, tenha a consciência de que você está fazendo o seu melhor. O restante você entregue a Deus, que o milagre ele vai ser operado. Tenha fé, não duvide. E é uma coisa que eu sempre falo, se o propósito é digno de louvor, ele abençoa. Então, assim, eu me incluindo aqui, Fábio, nós somos educadores. Nós impactamos positivamente na vida de tantas pessoas que a gente nem sabe. Nós fazemos a educação acontecer nesse nosso país. É, a vida ela vai trazer desafios, obstáculos, né? Mas o que precisamos fazer é simplesmente caminhar um passo de cada vez, acreditando que tudo vai dar certo, aprendendo com os obstáculos, com os desafios, com os erros, tendo muita humildade e, acima de tudo, muita gratidão a Deus pelo dia, pela oportunidade. E aí, olha, não tenha dúvidas que Ele está comigo, Ele está com o Fábio, Ele está conosco e vai dar tudo certo para esse período de matrículas 2025, 2026. E peço a Deus por todos vocês e contem conosco sempre. Como nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, eu recebi uma mensagem, agora há pouco, da senhora Érica, do Colégio Incentivo de Itacaimbó. Aí no final, Fábio, ela colocou assim, Salmos, ela trouxe para mim, Salmos capítulo 126, versículo 3, que diz assim,
Eita, deixa eu pegar aqui, que eu só anotei e o que ela colocou aqui, veja. Aqui, ó, cadê? Pronto. Ela mandou para mim, né? Salmos, capítulo 26, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, não percamos a alegria, sejamos felizes sempre e alegres, mesmo nos momentos mais difíceis, porque tudo acontece na nossa vida para nos fortalecer, para nos ajudar, precisamos estar abertos a isso. E olhem, podem duvidar de tudo, mas não duvidem que o período de matrícula de vocês vai ser estupendo, excelente, magnífico e podem contar conosco, com o grupo, para o que der e vier. Da minha parte, encerro aqui, que Deus nos abençoe, mas eu sei que Fábio vai fazer suas considerações finais. Quero agradecer ao senhor Dr. Luiz pelo convite, agradecer a todos, né, que participaram e estão conosco ainda, né, nessa quinta-feira, pertinho aí do final da semana, uma semana corrida, né, mas com certeza foi uma semana abençoada, né, para todos nós, né, Amém? graças a Deus. No que diz respeito a suporte da Tábula, né, o Dr. Luiz falou tudo, né, o que o gestor, o que a escola precisar, né, de suporte, pode contar conosco, né? Precisar de comunicação, pode contar conosco. Precisar de tecnologia, pode contar conosco. E se a gente não conseguir resolver, a gente manda para Dr. Luiz, viu? É, e para todos que estiveram presentes, né? Vocês podem contactar, né, o número da Tábua, podem entrar lá no Instagram da Tábua e ir direto no, no WhatsApp, né, e falar que esteve presente na webinar, né, e que gostaria de mais esclarecimentos, né, Muito se bom. alguém precisar, tá certo? Nós estaremos juntos, né, nesse período tão importante. Olha, para não perder a oportunidade, não saio, já viu? Eu tenho que dizer, né? Eu acho que boa parte dos gestores que estão aqui já sabem, mas com muita gratidão, eu anuncio aqui nosso ponto de apoio em São Paulo, né? Então, o grupo agora está em São Paulo, em Alphaville, e o que é um grande avanço, né? E permitido por Deus, graças a Deus, porque eu tenho uma visão e é a visão do grupo com a permissão de Deus, com o tempo de Deus, nós queremos ter uma abrangência nacional para a gente ajudar as Amém. escolas do Brasil. É esse o meu sonho, o nosso sonho. Então, estamos lá em São Paulo também. E, Fábio, a senhora Rízia, né, ela pediu aqui, ó, para colocar o contato da Tábua no grupo. Então, coloque, meu amigo. Não perca a oportunidade, não. Acabei de colocar, inclusive eu adicionei também o link dessa apresentação, né? Então, além da, do vídeo, né, no YouTube, logo mais, vocês estão também já com o link da apresentação direto. Então, se precisar de qualquer ajuda, qualquer auxílio, nós estaremos aqui a postos. E Rodrigo profetizou aqui, né, que já já vem Banco Simplifique. Você profetizou, meu amigo. Né? Tenha certeza disso. Estamos caminhando com muita fé em Deus, muito Simplifique trabalho, Bank. mas estamos Aí. caminhando. Olha aí, ó, Simplifique bem. Olha, você já está se antecipando, Fábio. Controle sua língua, tá Ele vai certo? receber um cartão, Então, vai receber um cartão lá, viu? amém. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Pé direito nesse período de matrículas 2025, 2026 e saibam que a toda hora e todo instante vocês podem contar conosco, porque o que eu tenho para dar para vocês, como eu sempre digo, é até a última gota do meu sangue. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Fábio, muito obrigado mais uma vez por tudo e por tanto, viu? E estamos juntos para o resto da vida. Estamos juntos. Obrigado, viu? Boa noite para Uhum. todos. Bom descanso. Valeu, pessoal. Um abraço.